Fala turma! Seguinte, a gente vai gravar agora um vídeo onde eu vou explicar para você como que a gente vai montar uma máquina de criação de posts no WordPress, tá? Com inteligência artificial, separado por tópicos, bonitinho, de acordo com palavra-chave, temas que você quer abordar, fechou? Vai até gerar imagem que a gente chama de Featured Image, né? Que vai lá no seu blog também, tá? Através tudo com inteligência artificial, usando N8N, direto na lata. Vamos lá, de um jeito diferente, de um jeito prático. Quero mostrar para vocês como que a gente trabalha aqui também, beleza? Então, primeira coisa, vamos lá. Esse aqui é o fluxo que a gente vai montar, beleza? Esse aqui é o fluxozinho simples, tá? Onde a gente faz cada uma das etapas aqui de forma inteligente e rápida. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é criar um fluxo novo, tá? E o trigger que a gente vai escolher aqui, né? Obviamente, gente, eu tô pulando algumas etapas, né? Eu pressuponho que você já tem o N8N instalado, pressuponho que você já sabe o que é um nó, o que é um JavaScript básico, né? Então, isso aqui é para quem realmente já tem uma VPS, alguma coisa rodando aí para a gente poder trabalhar, ok? Então, pulando a introdução, vamos direto para a parte prática, beleza? Esse aqui é o trigger. Então, o primeiro nó, né, é o trigger, e a gente vai escolher o trigger do tipo formulário, tá? Nesse formulário aqui, a gente vai colocar os campos que você vai usar para preencher, onde a IA ela vai trabalhar, ela vai gerar para você um conteúdo, né, do seu WordPress, ok? Então, a gente vai colocar alguns campos aqui para você poder ter essa liberdade, né? Escolher o que você quer falar e tudo mais. Então, vou colocar um título aqui pro formulário, né? Para ficar bonitinho. Vamos lá, colocar aqui, criar post com IA, por exemplo, simplão. Aqui a gente coloca o seguinte, a gente coloca, preencha o formulário com os dados obrigatórios, certo? Para criar um rascunho de post no WordPress. Fechou? Acho que isso aqui já é o suficiente, só para a gente poder dar uma introdução para quem for utilizar o formulário. Então, primeira coisa que a gente vai colocar aqui vai ser as keywords, certo? Keywords, temas, chave, ok? Aqui a gente vai colocar, tipo texto mesmo, ok? Então, escreva separando por vírgulas. Isso aqui é bem importante porque o que acontece? A gente vai usar um código depois que ele vai... Como é que eu vou explicar isso? Ele vai pegar esse código, essas keywords, e ela vai mandar para a IA para procurar esses dados no Wikipedia, tá? Vai ser bem interessante. O Wikipedia, para quem ouviu, é isso aí mesmo. Tá bom? Ainda é útil, e inclusive pra caramba o Wikipedia para esse tipo de coisa. Então, a próxima etapa é número. Vamos botar aqui tópicos, ok? Tópicos. Tópicos vai ser um drop-down, tá? Onde a gente vai poder escolher. Não vou botar muita coisa não, senão vai ficar muito exagerado. E aí eu consigo também trabalhar com loops e JavaScript depois. Se a gente colocar aqui até 10, por exemplo, vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Gente, tópicos, só para vocês entenderem, tópicos são as partes de um artigo, tá? A gente vai estar criando um blog post. O blog post é um artigo, né? Blog post é nome bonito, mas o original mesmo é um artigo. Então, um artigo ele tem seções, né? Ele tem tópicos, ok? Então, a gente vai fazer com que a IA gere esses tópicos um por um, de forma organizada, de forma estruturada, beleza? Então, agora que a gente colocou aqui tópicos, tá? Falta ainda também a quantidade de caracteres. Eita, coloquei no lugar errado, não é aqui. Botar aqui do tipo número, caracteres e quantidade máxima de caracteres. É isso aí, fechou. Isso aqui já tá autoexplicativo. Beleza? Então, próxima etapa, galera, vamos fazer o seguinte. Vou botar aqui quando o último nó finalizar, aí ele vai dar a resposta pro formulário. Isso ajuda para que... Como é que eu vou explicar para vocês? Isso aqui ajuda para você saber se deu algum tipo de erro, tá? Você que não tá com o N8N aberto, você tá em um lugar na praia, você colocou um funcionário para fazer isso daqui, você vai mandar o link para ele, e aí quando ele for gerar realmente um blog post e der tudo certo no final, ele sabe que teve sucesso, que deu certo. Agora, se deu algum tipo de erro no formulário, provavelmente alguém vai te mandar um print avisando, não deu certo, né? Então, vamos botar aqui como o último nó, aí quando o último nó executado estiver bem sucedido, ele vai retornar com uma resposta positiva. Se no meio do caminho der um problema, vai avisar o formulário também, beleza? Gente, eu gosto de, por frescura mesmo, tirar esse negocinho de ficar avisando que é do N8N, formulário, sabe? Tipo, eu gosto de tirar isso aqui. Form path também, né? Eu gosto de colocar, que é o caminho do formulário dentro da URL, ok? Eu coloco geralmente esse textozinho aqui. E aqui vamos botar Start. Start eu acho que é o nome ideal para esse nó aqui. Então, show de bola! Primeiro nó criado com sucesso, tá? Gente, o segundo nó que a gente vai criar vai ser um nó do tipo set. Por que a gente faz isso? Porque fica fácil configurar algumas variáveis aqui, tá? A gente vai mapear algumas variáveis, porque uma coisa é que tá bonitinho no formulário, outra coisa é que a gente vai trabalhar no fluxo. E para trabalhar no fluxo tem que ser simples, não tem que ser bonitinho. Então a gente vai colocar aqui algumas coisas, por exemplo, WordPress URL, tá? Isso aqui é bem importante porque
porque você vai colocar exatamente aqui a sua URL do WordPress, e aí nesse caso não é uma coisa variável, é uma coisa fixa, então vou botar aqui já o meu. Eu vou botar o meu, tá? Vocês colocam de vocês, mas no meu caso aqui, share, né? Então teste, share.com.br/, beleza? Próxima variável que a gente vai estar criando aqui, tem que ter barra no final, tá? Não esqueçam disso. Vai ser as keywords. As keywords vai ser os dados vindo do formulário. Então, para facilitar a nossa vida, deixa eu só renomear isso aqui. Settings, fechou. Para facilitar a nossa vida, vamos executar esse formulário aqui para ele puxar os dados primeiro. Aí fica mais fácil da gente trabalhar. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, marketing digital. Eita caramba, tô ruim de português. Digital. Vou botar aqui 2 tópicos só pra gente brincar um pouquinho e 1.200 caracteres. Fechou? Ó, por que ele deu form submitted? Ou seja, form enviado? Porque o último nó de todos, que eu cliquei aqui no play, né? Então o último nó é o próprio trigger. Então ele já deu como concluído. Mas é isso que a gente quer mesmo, tá? A gente só quer os dados dele, para que a gente possa trabalhar com mais facilidade aqui. Então, pode ver que eu tô aqui em keywords, tá? Aqui em keywords, vamos puxar os dados para cá, beleza? Próximo dados são os tópicos, então vou botar aqui em inglês, vai ser chapters, fica mais fácil trabalhar depois. E aí vai ser esse cara aqui, número, né, pra gente poder trabalhar. Depois, word count, também número. Vamos puxar os números daqui, que daí é a quantidade máxima de caracteres que a gente vai trabalhar. Fechou, galera? Acho que é isso. Todas as variáveis que a gente vai precisar do formulário em si estão aqui, tá? Então acredito que esse aqui a gente já tem. Vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é a parte legal, a parte dos agentes de inteligência artificial. Vamos lá. Próxima etapa é o agente. Vamos lá, criar o agente, tá? Tem vários, ó, vamos dar um passo para trás aqui. Deixa eu voltar para ensinar para vocês. Aqui, ó, tá tudo que for sobre IA. O N8N tá em alta hoje em dia, né, por conta dos agentes. Então, já até colocou em primeiro lugar. Se tu clicar aqui, vai ter um monte de coisa, inclusive template. Você pode clicar aqui e ver alguma da comunidade, um agente específico, enfim. Então, galera, tem um monte de coisa. Tem Anthropic, Gemini, OpenAI, extrator de informação, que daí é um nó específico voltado para extração, não para geração de dados, né? Então, analisador de sentimento. Cara, tem um monte de coisa bem interessante aqui, mas o mais versátil, aquilo que mais te dá recursos para trabalhar é o agente de IA geral, tá? Então aqui dentro a gente vai fazer algumas mudanças. Uma delas vai ser o nome dela, que eu sou tarado por nome em inglês bonitinho e organizado. Então eu vou colocar aqui Create Structure, que ele vai criar a estrutura do nosso artigo de forma organizada, de forma eficiente, né? Para que a gente possa usar depois outro agente para gerar em etapas cada um dos tópicos, tá? De forma bonitinha e certinha. Então vamos lá. Aqui do source é da onde vai vir a informação para o agente trabalhar. No caso, algumas pessoas colocam um chat, alguma coisa de interface, onde o usuário escreve, manda para cá e aí o agente processa. Nesse caso aqui, a gente não está criando um agente, um chat GPT, a gente está criando uma automação. Então, a gente quer que a mensagem que chegue para ele seja automatizada. Então, a gente vai colocar aqui o quê? Defina abaixo a origem da mensagem. User message, no caso. Então, tá aqui, prompt, user message. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um prompt, que eu vou passar para vocês aqui, depois dos materiais do vídeo, ok? Esse prompt é esse cara aqui, ó. Vou passar aqui para vocês. Deixa eu dar um zoom. Não sei porque ele tá bugando, tem que fechar e abrir de novo. Aí, agora eu consigo clicar e abrir a tela toda. O que tá acontecendo aqui, gente? O prompt é em inglês, tá? Vocês vão ver que a maioria dos prompts aqui, tudo que eu vou passar para vocês vai ser em inglês, porque a performance da IA é melhor. Por quê? Porque a IA, a OpenAI, ela treinou os agentes de inteligência artificial, agentes não, as linguagens generativas, as LLMs, em inglês. Então, a maior parte do conteúdo da internet é em inglês também, né? O inglês, ele faz você economizar tokens, tá? Porque ele tem que pensar menos, né? A base de conhecimento dele é tudo em inglês. E segundo, além de ele pensar menos, ele se torna mais barato, né? Porque ele vai pensar menos. Então, automaticamente, a segunda questão, que é os tokens, se torna menor a quantidade, o uso delas, né? Então, não se preocupem muito em você acertar aqui no inglês. Escreve seu prompt bonitinho em português, manda pro ChatGPT traduzir e usa o traduzido como prompt, né? Que é o que às vezes eu faço também, tá? Então, o que acontece? Aqui tem um prompt em inglês que ele vai orientar o agente de IA a fazer algumas coisas. Por exemplo, definir uma introdução, definir uma conclusão para cada tópico. Ele vai pegar os dados do formulário também para poder trabalhar isso. Ele vai passar também os dados, por exemplo, quantidade máxima de caracteres, enfim, ele vai passar bastante informação, inclusive focando em SEO, né, que é o grande forte hoje da internet. Esse prompt aqui, se você quiser alterar alguma coisa, fica à vontade, mas ele já está otimizado para esse tipo de função específica que a gente está fazendo aqui. Show de bola, galera? Vamos lá, próxima etapa, esse aqui é o prompt. Para ficar
ficar fácil, como eu falei para vocês, eu gosto de pegar os dados do nó anterior e para fazer isto, a gente precisa rodar aqui nosso amiguinho aqui. Então vamos passar os nós para cá, dei um play aqui em cima, ele continuou o fluxo. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa função aqui, ó, require specific output format. Por quê? Eu quero que ele gere, ok, o resultado, mas eu quero que seja de um jeito específico, porque eu vou trabalhar depois dentro da automação, tópico por tópico, chapter por chapter. Então eu preciso que esteja de um jeito específico a saída desse agente, para que eu não me perca depois ou que a automação dê algum tipo de erro porque não encontrou a informação. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente colocou aqui require specific output format e outra coisa bem importante, aqui ó, galera, máximas interações. O que acontece? Isso daqui limita o agente ficar processando por muito tempo, tá? Eu vou colocar aqui o máximo de interações 10, tá? Porque daí realmente a gente consegue algo mais barato, com precisão por conta do prompt, só que ao mesmo tempo barato por conta que o agente pode ficar ali alucinando um pouquinho também, tá? Então vamos deixar assim. Próxima etapa, tá com um errozinho aqui no agente, por quê? Porque ele precisa de uma LLM, né? Um chat model, tá dizendo aqui. Então vamos conectar um chat model. Nesse caso, pessoal, eu vou usar o OpenAI, tá? Cada um escolhe o que fica melhor. Eu prefiro usar a OpenAI por conta da facilidade, compliance, outras coisinhas ali que a gente prefere, tá? Inclusive de resultado em algumas coisas ela é bem melhor. Então eu vou botar o GPT-5 que nesse exato momento é a última versão, tá? GPT-5. Eu já tenho minha credencial cadastrada. Se você não tem, você precisa vir aqui, colocar a sua chave API, o ID da organização, papapá, pipipi, popopó, beleza? Então você coloca aqui todos os seus dados. Isso aqui geralmente já é padrão, já vem junto, esse é o URL, então não precisa editar nada, é só botar a chave API aqui e tá tudo certo. Beleza? Então o modelo está definido. Eu vou botar aqui um número máximo de tokens de 2048. Eu acho que é até melhor eu fazer assim, porque daí, digamos que nesse caso aqui, eu prefiro o número de token do que o número de interações máximas. Então vamos tirar o número máximo de interação aqui. Porque daí aqui a gente é mais preciso, a gente sabe exatamente quantos tokens a gente vai gastar. Eu vou botar um pouco mais, vou botar o dobro aqui, vou botar 4.096. E aí a gente tem um número generoso aí para IA poder pensar no que está fazendo. Em questão de ferramenta, eu vou botar a Wikipedia. A Wikipedia vai ser uma função chave aí para esse agente, buscar as informações corretas. Eu sou, como eu falei para vocês, tarado por inglês, então vou mudar aqui o nome também, botar bonitinho, né, em inglês. Wikipedia já tá aqui. E, gente, eu não sei, pode ser alucinação da minha cabeça, mas às vezes eu percebo que tem um resultado melhor se eu coloco essa ferramenta de Tink aqui, tá? Então podem me contrariar aí nos comentários à vontade, mas eu não faço ideia. A percepção que eu tenho é que sim, funciona melhor, tá? Argumentos que eu tenho? Zero, tá? Então vamos pra cima. Próxima etapa. Gente, além do agente em si, tem o output, tá? O output é o que eu falei pra vocês da gente definir a saída do agente de um formato específico. Então vamos colocar aqui um formato específico e vamos botar para ele autocorrigir caso dê algum tipo de problema. Deixa eu colocar aqui Structure Parser. Daí eu sei do que se trata. E eu vou passar com a linha para vocês também, tá? Dessa estrutura aqui. É um JSON que a gente precisa colocar aqui dentro, tá? Esse JSON aqui dentro é essa estrutura aqui, ó. O que acontece? Eu tô dizendo pro agente que eu preciso de um retorno exatamente nesse formato aqui, tá? Eu preciso que ele gere para mim um título, ele gere para mim um subtítulo, uma introdução e uma conclusão e um prompt para a imagem e os tópicos. Só que dentro dos tópicos é um array. O que é um array? É um objeto que, digamos que complementa, não, que guarda outros objetos, tá? Então, eu coloquei aqui um chapter, que são os tópicos, né? Então, cada tópico que eu pedi lá no formulário, caso vocês tenham esquecido, eu pedi 2, ó, tá aqui do lado, ó, chapters 2. Então, cada chapter, cada tópico dentro do artigo que a gente quer criar, ok? Vai ter um título e vai ter um prompt para outra IA gerar o tópico, tá? Isso aqui é só estrutura geral, tá? Vai ter um agente para executar tópico por tópico, ou seja, ele vai pegar o tópico 1 e vai gerar o corpo do conteúdo, vai pegar o tópico 2 e vai fazer a mesma coisa, beleza? Então essa aqui é a estrutura que a gente precisa para poder continuar o fluxo, tá? Aqui embaixo, pode ver que como eu tinha colocado autofix, ele vai pedir uma IA aqui para fazer isso aqui, ele vai autocorrigir caso eu tenha esquecido ou escrito algo errado aqui, tá? Então ele vai forçar a barra, digamos assim, para a IA dar o output no formato que eu pedi. Então o que eu faço? Só conecto no GPT-5, não, vamos colocar outro mais baratinho, né? Pelo amor de Deus. GPT não, OpenAI, aí eu coloco GPT. Vou botar aqui o GPT-5 Nano, por exemplo, daí já é o suficiente para corrigir a saída. Beleza? 5 Nano. Turma, aqui tá feito, tá? É o que a gente precisa já. Não precisa muito mais que isso não, pra gente poder avançar. Então vamos avançar, ok? Galera, antes de avançar de fato, vamos fazer só digamos que como é que fala? Uma verificação de cagadas aqui, tá? Colocar aqui um if. Por quê? Porque nesse if aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar se a IA não gerou alguma coisa vazia. Pode acontecer, tá? Ela teve algum BO, algum erro, acabou saldo, por exemplo, lá na tua OpenAI, na plataforma lá, né? Então, para não dar zica, inconsistência.
consistent. Vou botar aqui. Para não dar zica, vamos fazer uma verificação básica, beleza? Só para a gente poder realmente garantir que não deu ruim, tá? A execução da IA. Então, vou botar aqui, ó, essa expressão, ok? JSON.output.title, que vem lá da IA direto. E vamos verificar se não está vazio. Se tiver vazio, vai dar true, vai dar verdadeiro. E aí deu ruim, porque tá inconsistente, tá? Só que a gente vai botar mais condições aqui, tá? Todas elas têm que dar algo ruim para que realmente a gente entenda que não passou no teste. Próxima expressão que a gente vai colocar é o chapters. Vamos verificar se é mais que um, ok? Ó, length greater than or equal to. Essa expressão aqui, na verdade, é uma verificação. Eu fui aqui em array, vetores, que isso aqui é um vetor, tá? Então, como eu expliquei antes para vocês. E aqui vamos botar essa função por quê? Porque isso aqui vai verificar se o tamanho do array, da matriz, é maior ou igual a, e aí a gente vai botar aqui, daí no caso, o número 1. Só que, ó, pode ver que se só escrever, ele não vai puxar a expressão. Tem que clicar aqui do lado, expressão, expression. Ele apagou meus dados escritos aqui, mas eu vou botar aqui 1. Pronto. Aqui ele já vai se ligar. Tem que ser maior que 1, para ele saber que gerou mais que um chapter, beleza? Eu vou mudar essa expressão, tá, pessoal? Eu acho que eu vou botar or, que daí qualquer uma delas eu vou saber que deu erro se vier vazio, tá? Porque senão, querendo ou não, a automação não vai funcionar caso uma venha vazia. Então, é melhor apitar um erro que seja mínimo do que se for todos eles juntos. O restante é só para verificar se tá vazio, tá? Então, vamos ver se tá vazio. Ó, exempt. Vou botar aqui já nos outros também. Exempt e vambora. Vida que segue. Próximo, introdução. Eu tô usando uma colinha, tá, pessoal? Fica mais fácil. Eu já montei esse fluxo antes pra gente poder testar aqui internamente. Então, ó, já foi. Tem mais um aqui e tem mais um aqui embaixo, que é o prompt de imagem, tá? Isso aqui é bem importante também. Não pode estar vazio. Então, eu botei aqui is empty. Se um desses aqui for verdadeiro... Ah, aqui tá errado, tá? É less. Pra dar erro, tem que ser less. Isso aí. Só uma coisa, deixa eu pensar aqui. Tá certo, acho que tá bom. Se for less, não igual, né? Porque pode ser que a pessoa queria só um tópico, então vou colocar aqui less. Less... Não, é que se for menor é 0, né? Mas tá bom, vamos botar assim porque só vai dar erro se não gerar nada, né? Então fechou. Acho que é isso. Vambora. Próximo. Turma, aqui é o seguinte, a gente vai colocar agora, ok, um split out. Por quê? O que vai acontecer, tá? O que vai acontecer? Ele vai fazer o seguinte, vamos gerar aqui pra vocês poderem entender. Eu vou colocar aqui um play, ele vai começar a gerar, tá? E o que vai rolar aqui? Vai rolar o seguinte, ele vai gerar a estrutura que eu pedi aqui dentro de Structure Parser, tá? Então ele vai gerar vários chapters. Quantos chapters? É para ser 2 ou mais, tá? Mas eu pedi 2. Então por que ele fez isso? Pra gente poder trabalhar individualmente cada tópico. Tá, então é o que a gente vai fazer agora. A gente só verificou antes se deu alguma cagada, beleza? E dando nenhuma cagada, no caso, deu false aqui, a gente vai fazer um split out, tá? Vou botar aqui já o nó split out, onde ele vai fazer uma separação do array. Então ele vai pegar cada, tipo assim, ó, imagina que minha mão aqui, ó, vou botar aqui na minha tela pra vocês verem. Imagina que minha mão é o array e os meus dedos aqui são as posições, os itens dentro dela, tá? O que ele vai fazer? Em vez de ele tá enxergando aqui o array inteiro, ele vai pegar o array e fragmentar ele nos itens que tem dentro. Então, ele não vai ver um array chegando nele. Ele vai ver um, daí depois outro item, depois outro item, depois outro item. Porque são 4 itens dentro do array. Tá? Então, ele vai matar o array mãe, né, o vetor mãe, e vai separadamente mandar cada item pro agente de IA que a gente vai trabalhar. Beleza? Quem não entendeu, manda aí nos comentários que eu explico de novo. Mas a princípio é isso, tá? Então, o split, vamos botar aqui chapters. Ele vai splitar cada um dos chapters, tá? Além disso, tem que botar aqui o campo, né? Senão não vai dar certo. Ele vai usar o output do agente. Então, output.chapters, que é o vetor, que é o array que eu acabei de falar, beleza? Aqui embaixo, vamos fazer o seguinte. Aqui tá certo, na real, né? Ó, como vocês podem ver, a IA conseguiu trabalhar, ó. Inclusive, já gerou título, subtítulo, introdução. Ó que legal. Chapters, como eu falei pra vocês, 2 posições, 2 tópicos aqui, ó. Tá vendo? Tópico 1, tópico 2, título de cada um, prompt de cada um, conclusão, prompt de imagem, bonitinho, tá? Então, próxima etapa é a consistência, ó. Deu alguma zica aqui. Conclusions. Eu tinha escrito errado aqui, ó. Então agora tá certo. Não pode ir pra true, tem que ir pra false. Aí, ó. Fechou. Agora que tá aqui, a gente vai realmente começar o processamento de dados. Beleza? Um por um, tópico por tópico, para outra IA. Então vamos fazer o seguinte, nesse caso aqui, deixa eu pensar, nesse caso aqui vamos usar um agente, tá? Da OpenAI direto aqui, ó. OpenAI Message a Model. Aí nesse caso aqui a gente vai botar AI Create Chapters. Aí, beleza? Ó, usem a credencial de vocês, tá? Essa função text, Message a Model, e aí aqui, novamente, eu vou usar o GPT-5, que
que, cara, é o mais interessante até o momento. Aqui embaixo, em Text User, a gente vai colocar outro prompt que eu vou passar para vocês, tá? Vou colar aqui a minha colinha, beleza? Não sei porque ele dá uma bugada quando cola. Ó, dá um scroll e volta, ou sai e volta, né? Enfim, o que acontece? Esse prompt aqui faz exatamente o que a gente precisa para funcionar no WordPress, tá? Em formato HTML, ele já explica o que tem que estar organizado, que é formato de título e tudo mais, tá? Então ele pega os dados gerados pela IA também, um por um, tá? Como assim, Kevin? Um por um? Exatamente, ele vai pegar um por um do que foi o split out fez aqui, ó. Então o split out dividiu o resultado do agente anterior. E aí, essa IA aqui vai trabalhar individualmente um por um, ok? Uma coisa que eu vou fazer aqui é botar o Tink. Eu vou copiar esse Tink, não. Vou copiar o Tink pra cá, pra ele usar também. Vou puxar esse cara pra cá, pra ficar mais bonitinho e organizado. E eu acho que dá pra deixar assim, beleza? Turma, próxima etapa agora é a gente simplificar o resultado. Ah, tá aqui, já simplificar. Vamos deixar assim, simplificado, que é melhor, beleza? O que mais que eu preciso fazer aqui? Eu acho que aqui, gente... Acho que aqui tá ok. Deixa eu ver se tem algumas funções a mais que eu posso estar usando. Número máximo de tokens aqui eu acho que é melhor não limitar, que aí depende do artigo, depende do assunto, ele vai ter que pesquisar bastante. Não sei se faz sentido limitar, tá? Vamos deixar assim, acho que tá legal, beleza? Nos meus testes anteriores também não coloquei nada a mais, pelo que eu lembro, então vamos deixar assim. Próxima etapa, vamos fazer o merge. Por quê? Agora... tem um segredinho aqui que a gente vai usar um código muito louco, JavaScript, que vai ajudar a gente, tá? Vou dar aqui um merge, que é para combinar com base na posição. O que tu tá fazendo, Kevin? Já vou explicar. Gente, o que eu tô fazendo aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os dados que saíram daqui e além de ele enviar vários itens para IA gerar aqui, eu vou mandar para cá também. Aí o que acontece? Vai chegar 4 itens aqui. E esse cara aqui só vai concluir quando esse cara gerar 4 itens também, entendeu? Dá para usar um loop aqui? Dá também, só que o código JavaScript que eu tenho não funciona dessa forma, tá? Então dá pra gente fazer um código diferente, também dá, mas eu vou usar esse aqui que eu já desenvolvi, tá? E aí, o código JavaScript que eu tô falando até agora é esse cara aqui, ó. Vamos botar um nó, tá? Code, que ele vai fazer uma formatação desses dados aí, ó. Esse aqui é o código que eu vou passar para vocês também, tá? Aqui dentro tem uma função em JavaScript que ele faz o seguinte, ele pega todos os dados desse cara aqui e desse cara aqui e formata em formato HTML para a gente poder subir no WordPress, ok? Então, vou botar aqui, deixa eu ver, code, aí ele vai formatar tudo isso aqui pro artigo funcionar, ok? Então, vamos botar para executar para ver o que vai acontecer, vamos ver se vai rodar. Ó, ele gerou 2 tópicos, aqui já foi, então tá aguardando agora aqui embaixo. Geralmente demora um pouquinho, tá, pessoal? Porque é um prompt bem específico. Então ele vai tentar encaixar o conteúdo dentro do conteúdo da estrutura anterior. E esse aqui é um grande segredo, tá, pessoal? Fazer um agente trabalhar em conjunto com o outro, tá? O resultado de um interfere no outro e aí vai ficando um resultado mais refinado. Se vocês quiserem amplificar essa automação, vou dar uma dica para vocês. Vocês podem colocar depois desse agente aqui ou até depois desse agente aqui, no meio do caminho aqui, vocês colocarem um outro agente, tá? Por exemplo, esse agente aqui, ó. Enquanto tá executando ali, ó, vou explicar para vocês. Botar um agente extrator, ó, Information Extractor. E aí o que acontece? Vocês podem colocar no prompt para esse extrator definir uma nota em categorias específicas. Por exemplo, legibilidade. Dá uma nota de 0 a 100, né? Coloca aí uma nota de SEO, por exemplo, para esse artigo gerado. Acho que aqui não faria sentido, né, gente? Porque o conteúdo geral mesmo vai ser feito depois do código aqui, tá? Pra gente poder avaliar. Mas vamos supor que o título, introdução, conclusão, tu quer aplicar algum tipo de nota para ver se tá bom o conteúdo, você coloca nesse cara aqui, que ele vai criar uma nota do conteúdo gerado da IA, entendeu? Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui na automação, né? E aí o que acontece? Com base nessa nota, você pode colocar ali, por exemplo, abaixo de 75, refaça. Cria um prompt ali específico que volta pro agente para ele, não ficou bom. Faça algo melhor. Você foi reprovado na categoria XYZ, XPTO lá. E aí ele vai ficar nesse looping eterno até ficar um conteúdo mais mastigado, mais refinado, entendeu? Dá para fazer isso também. Eu chamo isso de agente juiz. Fica num loop até ficar o conteúdo bom. Isso aí é para quem não tem muita preocupação com token, tá? Eu sou um cara desses. Eu prefiro qualidade do que pagar barato e ter algo ruim. Então, prefiro pagar mais caro para ter um resultado melhor, tá?
tá? Não é o caso de todo mundo, mas é uma ideia para vocês em qualquer fluxo, qualquer automação, não só isso daqui, tá? Então, show de bola, gerou 2 itens, podem ver aqui, ó, no nozinho, ali aqui dentro, ó, que tem 2 itens gerados pela IA, que são esses 2 caras aqui, ó, se vocês quiserem ler um por um, tá aqui o HTML, ok? Maravilha, resultado gerado. E aí, passou pelo código já, inclusive, ó, tá aqui todo o HTML inteiro do artigo. Gente, mamão com açúcar, top das galáxias, ó. Agora, a próxima etapa é a gente subir pro WordPress, só que tem um problema aqui, tá? A gente não vai conseguir subir de cara pro WordPress porque ele tem algumas... Deixa eu explicar para vocês. O WordPress, ele não deixa você acessar por API diretamente. Ele tem o sistema de segurança dele, tá? Então, para você conseguir gerar um post de forma automatizada, como a gente está fazendo aqui, uma página web de forma automatizada, você gerar qualquer coisa, digamos que para webhooks ou esse tipo de coisa, você precisa de autorizações para isso, tá? E a forma que eu encontrei prática, que funciona de forma mais tranquila, é você instalar um plugin nele, que tem vários plugins que fazem a mesma coisa que eu vou falar agora, que eu vou te mostrar, mas tem um aqui que resolveu para mim, tranquilo. Eu não sou o cara das APIs, então não vou saber recomendar uma melhor, né? Qual que é a melhor, inclusive. Não sou esse cara, mas eu estou utilizando aqui, tá? O plugin chamado Mini Orange API Authentication. Deixa aqui na página do plugin para mostrar para vocês, que é esse cara aqui, ó, ver detalhes, por exemplo. E aqui vamos para a página do plugin dentro do WordPress, que é esse aqui. Ó, esse aqui é a página do plugin, então aqui ele explica um pouquinho, tem um monte de tipo de autorização específica. Só que assim, galera, 80% do plugin é pago, tá? Então não se atentem às propagandas aqui. Então para quem gosta, ou é meio tarado por segurança aí, podem usar à vontade. A gente vai usar a função básica dele, tá? Então vou voltar aqui pro plugin, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, tá? Que é só clicar, é só, claro, né? Primeiro instala o plugin, né? Vem aqui, depois que adicionou o plugin lá na loja, instalou ele, ativou ele vai aparecer aqui, vai em Configure. No que foi em Configure é a mesma coisa que clicar aqui do lado, então dá no mesmo. Clica aqui em Basic Authentication. Clicou em Basic Authentication, só clica aqui em Next e coloca a mesma coisa que tu colocou no WordPress, tá? Então se, teu e-mail é igual ao meu, acesso @share.com.br, o site, né, no WordPress aí de vocês, coloca a mesma coisa aqui, beleza? A senha, coloca a mesma senha. E aqui é só para testar mesmo, tá? Se eu botar minha senha aqui e colocar em testar, ele vai aparecer um resultado de sucesso, de configuração concluída. No meu caso, como eu não botei senha, acho que vai dar zica, ó, invalid password, porque eu não coloquei minha senha aqui e não vou colocar também porque já configurei, tá? Eu não vou dar finish, mas quando vocês colocarem a senha, colocarem aqui o e-mail e clicar em finish, não vai mudar nada na vida de vocês, mas vai estar autenticado, cadastrado, digamos assim, tá? Depois disso, turma, voltem pro N8N, tá? A próxima etapa agora é o WordPress. Então, eu precisei explicar isso para vocês, ok? Porque senão não vai funcionar essa etapa que eu vou mostrar agora, né? Acreditem, descobri do jeito difícil. Então, vou botar aqui um nó direto do WordPress. Isso que é bem legal do N8N. Ele tem integração com um monte de coisa pronta já, cara. Inclusive WordPress. Então, aqui na parte de post, vamos colocar Create Post. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Deixa só eu... Aí, vamos lá. Contents. A gente vai colocar o Contents, que é o HTML. A gente vai colocar também o Status, que daí é rascunho, tá? Não é nenhum desses outros aqui. Vou botar como rascunho por, né, questão de segurança. Aí vai como rascunho pro site, não cai sem querer online, na web, algo duvidoso, algo que não passou por uma revisão. Que mais? O artigo em si, ó, o HTML, é esse cara que foi gerado pelo JavaScript, beleza? Se vocês vão ver. Eu vou mostrar depois pra vocês, vai estar funcionando certinho. Title vai lá do... Cadê? Aqui, do primeiro agente que a gente criou. Title, aqui, ó. Vou botar ele aqui. E aqui, galera, o segredo, tá? Um macete aqui para ensinar para vocês é o seguinte, para não ficar dando erro, tá? Quando vocês puxam uma informação para cá, o jeito de funcionar isso aqui é o seguinte, é só você trocar o item por last. Tá funcionando. Ou por first, tá? Vou explicar para vocês o básico aqui, tá? Quem já sabe, dá 1 vezes 2 aí no vídeo. Mas last gente, ele pega o último item do nó. First, ele pega o primeiro item gerado pelo nó. Então, por exemplo, AI create chapters. Ele gerou 2 itens aqui, ó. Não vai aparecer 2, só vai aparecer 1, porque a interface do N8N não permite isso. Mas se tu colocar em table, tu vai ver que o agente criou 2 itens, ó. Posição 0, output, e posição aqui embaixo 1. Tá 0 também, não sei porquê, mas enfim. Tá aqui também, ó. Então ele gerou 2 itens, mas na parte de esquema ele só mostra 1, tá? Não sei porquê, deve ser coisa do N8N mesmo. Então, o que acontece? O last ele vai pegar o último gerado, e o first ele pega o primeiro. Agora, se tu colocar item, ele pega o que tá no flow, no fluxo, só que isso só acontece durante a execução. Se eu deixar aqui item, ele vai funcionar, tá? O fluxo vai funcionar, só que não no modo teste, não aqui onde a gente tá fazendo os testes aqui. Aqui ele não vai funcionar. Ó, tanto é que fica em vermelho. Só se tu ligar ele aqui e usar o formulário lá pelo link. Aí ele vai funcionar normalmente
diferente, tá? Mas você não vai estar vendo ele funcionar igual tu tá vendo aqui. Para funcionar no modo teste e no modo em produção, né, que a gente chama, que é o modo em tempo real e tudo mais, deixa Last, eu deixo Last, eu acho que é a melhor opção, beleza? Turma, aqui vocês precisam, tá, de uma credencial do WordPress, e aí entra o que eu falei antes, tá? Para funcionar, você precisa colocar aqui o e-mail, tá, que é o username, e a mesma senha. Então você precisa passar por aquele processo que eu mostrei lá no WordPress, botar a senha aqui, botar o usuário aqui, botar o link do seu site aqui com HTTPS e um barra no final, não esqueçam desses detalhes, beleza? Aqui vou mudar só o nome do nó, Create Draft e pronto. Essa etapa tá ok. Fechou, turma? Agora que tá pronto, ó, a gente gerou o chapter, gerou o conteúdo geral, conclusão, introdução, tudo. A gente vai subir esse conteúdo lá por WordPress e vocês vão ver em tempo real que tá funcionando. Vamos lá para os posts primeiro, tá? Ó, estamos aqui nos posts. Vou dar um F5. Esse aqui foi o teste que eu tinha feito antes. Ó, Mastering Prompt Design. Já tinha dado certo. Tá até o horário aqui, ó. Isso aí. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai subir um outro rascunho que a gente acabou de gerar aqui por WordPress, tá? Vou dar um play aqui, vamos ver se vai, cruzem os dedos, foi. E aí vamos dar um F5 e vai aparecer aí, ó, o nosso terceiro post, né? Segundo do teste, mas o terceiro no total. Então, tá aqui o conteúdo e olha que legal, cara. Se você clicar, você vê tudo ele bonitinho, formatado. Olha que massa, cara. Tem 2 chapters aqui, ó. Lá o primeiro lá em cima e esse é o segundo. E aí a conclusão aqui no final. Cara, animal. Simplesmente animal. E essa aqui é a introdução, tá? Pra quem tá se perguntando, Kevin, tu colocou 2 chapters, tópicos no caso, né? Você colocou introdução e conclusão. Cadê a introdução? A introdução é esse aqui, ó. Esse primeiro item aqui. Sacou, turma? Vocês entenderam como funciona o rolê? É esse, entendeu? Próxima etapa, galera, não acabou ainda, porque agora tem a imagem, a cereja do bolo, para dar aquele charmezinho. Vou botar aqui, OpenAI, vamos gerar a imagem agora. A imagem simples, tá, gente? Não sou nenhum fotógrafo super mega blaster. Então, aqui também tem um promptzinho que eu vou deixar maroto aqui para vocês, tá? Que é esse cara aqui, ó. Aqui tem um prompt bem legal, tá? Que ele usa algumas instruções de câmera, lente e tudo mais para deixar bem bacana, tá? Então, já pego as informações também dos tópicos e tudo mais para ele saber do que se trata, do que tem que ser feito de imagem, beleza? Uma coisa importante para dar certo, galera, vocês precisam vir aqui, ó, resolução e bota a resolução que vai encaixar no WordPress, que é essa daqui, 1792 por 1024, beleza? Qualidade, turma, isso aqui daí já entra um pouco fora do que eu conheço, então eu deixo standard, na verdade nem coloco. Estilo, estilo é importante, bota natural, que senão vai parecer uma coisa muito aleatória, tá? Isso aqui é importante. E é isso, tá? Aqui foi, vamos botar aqui, dali, generate. Aqui foi, vai gerar uma imagem, vamos fazer ela gerar essa imagem. Enquanto isso, a gente vai já tá criando um próximo nó, tá? Que é o nó que vai subir essa imagem para a biblioteca de mídia do WordPress e vai ter daí depois outro nó que vai fazer o seguinte, vai pegar aquela imagem que subiu, né? Porque ele só vai, o nó que faz o upload, ele vai terminar quando tiver feito o upload. A gente daí vai fazer o seguinte, quando acabar o upload, esse outro nó, ele vai associar ao rascunho que a gente acabou de criar a imagem que a gente acabou de subir, tá? Então a gente precisa dividir em etapas, tá? A próxima etapa é justamente essa do upload. Então vamos fazer o upload, jogando um HTTP request, ok? E essa aqui é mais uma das etapas que, ó, a imagem que ele gerou, olha que legal. Ó, show de bola. Não sei nem do que se trata o conteúdo lá, mas deve ter alguma coisa que faça sentido. Mas enfim, tá gerado. Aqui tem que ser no método post, tá? Não esqueçam. E aqui vem aí as informações que a gente colocou lá no início do fluxo, tá? Que é o URL do nosso WordPress mais esse finalzinho do endpoint aqui, beleza? A gente vai gerar readers, a gente vai gerar body, então vamos colocando aqui já. Essa aqui é o seguinte, content, com C maiúsculo, disposition. E aí a gente vai botar essa informação aqui, por conta do JPG. Aqui embaixo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar, deixa eu pensar, a gente não vai botar um campo, a gente vai botar um binário, né? Então vamos mudar aqui, ó, N8N binary file, a gente vai botar data. Data, ele vai fazer o seguinte, vai pegar um arquivo binário, que é essa imagem, e o nome dessa imagem é data, né? Aqui dentro do fluxo ele tá entendendo como data, então a gente bota data aqui também. É simples assim, tá? Não tem muito enrolations, não. Vou mudar aqui o nome para upload, e é isso aí. Turma, só vai funcionar a mesma coisa, tá? Só vai funcionar tudo isso aqui que eu tô fazendo do HTTP request, se vocês colocarem a autenticação via REST API através daquele plugin no WordPress, ok? Se vocês não colocarem aquele plugin, não vai autenticar, não vai passar, não vai deixar acessar, tá? Porque a API do WordPress ela é fechada. Aquele plugin faz, digamos que ela abrir, né? Com uma autenticação, que é o login e senha, beleza? Então façam aquilo lá para daí depois fazer isso aqui. Fechou, turma? Agora que tá feito, vamos fazer o seguinte, vamos dar um play aqui para ver se ele vai fazer o upload, tá? É para dar. Enquanto isso, eu já duplico o nó. Ó, deu algum erro. O que aconteceu? Ih, não passou. Ah, é óbvio, né? A gente cadastrou a credencial e não tá usando. Aí fica
fica difícil. Vou colocar credencial e agora vai. Tenho certeza absoluta que vai. Já vou até apagar o nó anterior e duplicar ele de novo, porque vai precisar no outro também. Vamos esperar. Deixa eu salvar o fluxo enquanto isso. Ó, foi, deu boa. Deu um sustinho, deu, mas é do fluxo anterior. Agora foi. Agora que fez o upload, ó, pode ver que quando ele faz o upload, aparece os dados aqui, ó. Link da mídia e tal, bem legal. Inclusive a gente vai usar ela aqui depois, tá? A gente vai usar nesse próximo nó aqui. Então vou botar aqui set image, que aí agora ele vai fazer o seguinte, agora que fez o upload, ele vai pegar o post que a gente acabou de criar de rascunho e vai editar ele, colocando o link dessa imagem gerada aqui, feito o upload também, naquele post de rascunho. E vai manter como rascunho normal, tá? Só que agora com imagem, tá? Então o que ele vai fazer? Vamos vir aqui no link da URL, que agora a URL é diferente. A gente não vai tratar mídia, a gente vai tratar post, publicação, certo? O artigo. Então vamos mudar a URL para essa daqui, tá? Que daí a gente vai usar daí a nossa URL mais o ID do post, que acabou de passar lá quando a gente criou o rascunho. Tá aqui tudo certinho as credenciais, tá? E aqui é diferente, a gente tira esse reader, tira esse body e coloca uma carry, tá? Que é o featured image. Não, featured media. Featured media, tá? E aí vem o ID de fato da nossa imagem, tá? Esse aqui é o ID da nossa imagem, que é o 10, que vai inclusive aqui no carry. Então, gente, é isso, tá? Ele já subiu agora a imagem, inclusive se a gente for lá no WordPress, vamos lá verificar. Ele vai estar lá na biblioteca, mas não vai estar no post. Mídia, biblioteca, tá aqui a imagem, ó, subiu. Só que se a gente for lá nos posts, não vai estar lá, não vai estar aqui. Ó, definir imagem destacada, não tá aqui, ó, tá vendo? Então vamos voltar aqui, vamos deixar aqui, vamos voltar pro N8N, vamos anexar a imagem ao rascunho. E aí sim vai funcionar o destaque da imagem lá no post. Ó, terminou. Deixa eu até salvar, já que a gente finalizou. Vamos voltar aqui e vamos abrir. Shazam! Deu boa. Turma, a aula de hoje é essa, fechou? Acho que tá bem bonitinho, tá legal. Obviamente, como a gente fez o prompt inteiro em inglês, eu não coloquei nenhum lugar lá instruindo que ele tinha que fazer em português, né? Então, se vocês quiserem alterar o prompt, colocar em português, ou colocar um agente depois, por exemplo, a gente tá aqui no N8N, né? Dá pra colocar depois do prompt feito, aqui ó, depois do código, por exemplo, né? Dá pra gente colocar um outro agente pra traduzir tudo, né? Tudo de uma vez só. Ou o jeito mais simples, né? Sem alterar muito fluxo, é vir aqui no prompt, por exemplo, colocar uma seção a mais, né? Por exemplo, create this content in Brazilian Portuguese. Na verdade é o contrário, é português e Brasília, né? A gente acha que é o centro do mundo. Português, eita! Português e Brasília. PTBR Language. Sacou, galera? Então copia isso daqui, por exemplo, e joga no outro também. Ó. Jogar aqui também em alguma das linhas. Por exemplo, aqui embaixo. Ó, prontinho. Deixa eu tirar os pontos, porque esse aqui não tem pontos. Turma, é isso. Vamos só fazer mais um teste, né? Porque agora que tá em português, a ideia é que funcione. Mas, ó, deu certinho, tá? Gerou o conteúdo, anexou a imagem. Gerou a imagem, né? Primeiro. Deu tudo certo. Mas vamos lá, vamos testar mais uma vez, tá? Agora do início até o fim, porque é assim que a gente descobre as cagadas e os erros também, que a gente precisa fazer às vezes um ajuste fino. Então agora que está tudo formado, tudo funcionando, vamos começar do zero. Como é que vai funcionar? Acessa o formulário. Para quem não sabe, deixa eu fechar aqui, eu vou fazer de novo. Para quem não sabe, como é que acessa esse formulário aqui na internet? Vem aqui em Production URL, copia esse link aqui, copia ele. Tu tem que ativar o fluxo aqui em cima, senão não vai funcionar, tá? Tem que ativar o fluxo aqui e vamos acessar no navegador, por exemplo. Ó, vamos acessar o navegador, cola o link e dá um Enter. Ó, que legal. Aí agora tá aqui o formulário. Deixa eu dar um zoom para vocês. Vamos botar aqui as palavras-chave que a gente quer gerar um conteúdo. Vamos gerar um conteúdo, por exemplo, de social media, conteúdo orgânico e, por exemplo, o que mais vocês querem saber? Bolsonaro, só pra gente rir um pouco. Meu Deus, Bolsonaro, tô cego. E eu acho que tá bom. Vamos botar aqui 2 tópicos para não consumir muito. E, galera, uns 1.200 de novo, né? Caracteres. Agora o que vai acontecer? Eu vou clicar aqui, ele vai executar o fluxo lá, vamos voltar para o N8N, aqui em execuções a gente vê tudo que está acontecendo em tempo real com esse fluxo, e voa lá, tá processando. Vai demorar, tá? Isso aqui vai demorar, eu vou pular o vídeo aqui, porque ele vai fazer tópico por tópico, aquele processo todo que a gente já viu, tá? Então, eita, nós! Deu boa, galera. Gente do céu, eu tava pensando em cancelar o fluxo de tanto tempo que demorou, mas deu boa. Acho não, tenho certeza que foi por causa da palavra Bolsonaro. A IA, vocês já sabem, né? Meio tendenciosa, então deve ter tido alguma zica. Mas enfim, deu boa. E galera, tá aqui o fluxo, executou. Vou copiar para o editor para a gente ver o resultado também lá no site, claro, né? Mas provavelmente deu algum erro aqui, ó. Ele tentou mais de 3 vezes, provavelmente, e aí demorou mais, tá? Eu pedi 2 tópicos, ele fez 4.
Acho que não coube tanto assunto. Mas deu boa, deu boa. E agora a gente vai ver o resultado lá no online e tal. Inclusive o formulário tá aqui. Deu certo, tudo redondo. E aí, vamos dar um F5 aqui, ó. Show de bola. Prompt Craft, a Practical Guide to Mastering AI Prompts. Ó, tá aí. Ó, cases de uso e tudo mais. E não deu certo, tá? Quer dizer, não, deu certo sim. Só que a introdução ficou em inglês. O resto do conteúdo ficou em português, né? Tá aqui, tudo certinho. Ele explica algumas coisas, olha que legal. Os tópicos também estão em inglês. Mas enfim, turma, isso aqui é ajuste, tá? Vocês ficaram até aqui, por exemplo, já sacaram como que faz tudo isso aqui funcionar. Tá, então, o conteúdo que é o mais importante está em português, mas tem que traduzir o resto também, né? Claro. Vamos ver como é que ficou a conclusão. Ficou em inglês também. Eu acho que o problema está no agente 1, né, que faz essas partes aí. Agora, o conteúdo interno, que é dentro dos tópicos, está certinho em português. Tá? Então, tem que ajustar lá no agente 1. Mas, turma, é isso. Rodado, funcionando. Só publicar se quiser. Se vocês quiserem já publicar direto, né? Kevin, não me importo muito com isso aí não, já dá-lhe. Então fechou, galera. Vem aqui, ó, em Status, Draft e troca para Publish. Ele já vai publicar direto, tá? Então, esse é o fluxo de hoje, tá bom, turma? Galera, qualquer dúvida, mandem aí nos comentários. Qualquer situação diferente que aconteça no fluxo de vocês, se atentem à versão do N8N, se atentem à versão do WordPress, se atentem à versão do plugin que eu mostrei para vocês. Verifiquem sempre o saldo da conta da OpenAI, tá? Isso aí consome, querendo ou não, bastante, né? Então, tem todos esses pontos aí, beleza? Por hoje eu fico por aqui e vou mandar aí o material para vocês na descrição.